Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, vocês vão pegar a página 78 de português para início de conversa, tá? A página que nós estamos falando, referente à página 72 e 73, quando houver a aula online, nós iremos corrigir. Por quê? Eu acho muito importante a questão dessa correção aqui, que é uma matéria de reticências, para a gente ir exercitando mais. Então, a gente aprende na correção, tá bom? E aqui a tia Paty vai estar trabalhando com vocês. Então, por gentileza, português, página 78. Vamos lá. Para início de conversa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos imaginar que tem um livro que chama ECA. ECA é o resumo, ó. Estatuto. Criança, C. Adolescente, A. Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso que chama ECA. É um conjunto de normas, é como se fosse é uma regra, é um conjunto de normas, certo? E que são normas, regras, que têm o objetivo de proteger a criança e o adolescente. Nós não temos os livros que vai passando conhecimentos, nós não temos que pesquisar, então é como se fosse uma regra, um conjunto, uma norma que você vai lá pesquisar para saber quais são os direitos das crianças e dos adolescentes, ok? Então, quais são os direitos? Nós sabemos lá em história que nós temos direitos e deveres, ok? Nós temos o dever de votar, certo? Nós temos o direito à educação. Então, eu falei um dever e um direito. Só que aqui é relacionado ao quê? A criança e o adolescente, tá certo? Nós estamos fazendo uma ligação aí entre português e história. Então, vamos ver alguns direitos das crianças e dos adolescentes. Vamos lá. Direito à vida e à saúde. Ó, direito à vida e à saúde. Por isso que aqui no Brasil, o aborto, o que é o aborto? O aborto seria algumas mães que não desejam ter um filho, por algumas questões particulares. É aprovado o aborto? Ah, eu não quero, vou lá, vou tirar meu filho. Não, isso não é aprovado. Então, tá grávida, tem que ter o filhinho, tá certo? Isso nós não vamos entrar em questões religiosas e nem questões éticas, tá joia? Nem em questões particulares. Então, toda criança, desde que esteja no ventre, aqui no Brasil, temos direito à vida e à saúde. Por que, tia, você entrou nesse contexto? Porque eu sei que no quarto ano, várias perguntas já vêm entrando, outras crianças já me trouxeram essa questão aí. O que seria o direito à vida, tá certo? Direito à alimentação. Todas as crianças e adolescentes têm direito à alimentação. Tia, mas todo ser humano tem? Tem, lógico, mas agora nós estamos falando de quê? Do adolescente e da criança, tá joia? Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Comunitária significa o quê? A comunidade, ao grupo, né? Direito à educação e à cultura, direito ao esporte. Olha o cadeirante aqui. Todos, viu? Têm direito. Tanto a pessoa que não tem a visão, quanto também não tem a audição, são todos. Então, a inclusão é para todos. Tem direito ao esporte, direito ao lazer, direito a uma profissionalização, ok? Vamos dar uma viradinha na nossa página aí, tá joia? Aí, vocês vão ver uma situação lá no exercício 2. Mas antes da gente entrar no exercício 2, vocês vão ver o Saiba Mais, crianças e adolescentes. O que seria essa criança e do adolescente? Aí vai estar falando para vocês a questão de faixa etária, que fase que é criança, que fase que é adolescente, segundo o quê? Segundo o artigo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá joia? Então eu vou ler para vocês, me acompanhem aqui por gentileza. Segundo os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está lá no segundo artigo, né, artigo 2, é considerada criança a pessoa até 12 anos. Então, meu amor, se você tem até 12 anos, você é uma criança. Não me venha que é um adolescente. Não, você não é, você ainda é uma criança. Até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, tem até 18, é adolescente. 18 anos e um dia já é o quê?
adulto. Passou da adolescência, é adulto. Tá joia? Então, vocês vão ver. Para que serve? Para quê? Para que esse estatuto foi criado? Ó, por que esse estatuto vocês acham que foi criado? Então, eu vou dar uma dica. Com certeza foi para quê? Para proteger, gente, as crianças e os adolescentes, para garantir para eles os direitos, não é? Todas as crianças brasileiras têm acesso ao direito à alimentação, à educação? O que vocês acham? Todas essas crianças, todas as nossas crianças vão pensar o seguinte, não no nosso ambiente escolar. Vamos pensar todas as crianças, vamos pensar no nosso Brasil. Tem isso. Vai lá escrever. O que quer dizer direito à profissionalização? O que vocês acham? O que isso quer dizer? Direito à profissionalização. Pensa, o que é profissão? Então, vocês vão elaborar a sua resposta. O exercício 5, vocês vão visualizar o caminhão amarelinho, as crianças em fila, mochila, observe o uniforme, observe tudo, tá? As crianças estão em filas ou dispostas de maneira desordenada? O que é desordenada? Desorganizada, cada um em um lugar. Por que precisamos respeitar nossa vez em uma fila? Por que existe a questão dessa organização da fila aqui? O que vocês acham? Que outras regras vocês possuem no ambiente escolar? Vocês vão pensar, ok? Aqui nós vamos ter algumas coisinhas falando de como viver bem com os outros. O que são os outros? Com as pessoas que estão conosco, né? Como viver bem em sociedade, tá certo? E depois vai vir uma atividade sobre, ok? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar mais gostoso. Minha lâmpada, gente, queimou. Mas não tem problema, já estou providenciando. Tudo posso. Onde estou esforçando. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Mas você está com a apostila aí, acompanha comigo. Siga em frente. Por vezes, e em determinados lugares, nossa vida em grupo é dificultada pelo fato de pensarmos de maneira diferente em relação a outras pessoas e nosso convívio. Quando essa maneira é dificultada? Vamos pensar. Se eu voto numa pessoa, meu amigo vota em outra pessoa. Ai, já dificultou, já criou clima ruim. Pode ser? Pode. Agora, se você tiver consciência, isso não vai criar um problema, né? Pensamentos diferentes, a falta de respeito, são uma das situações que mais criam problemas de convivência. Pensamentos diferentes. Precisamos sempre aperfeiçoar nossa capacidade de convivência. O que é? Respeitar o outro, não é? Isso aonde? Seja na escola, seja em casa ou nas comunidades que nós fazemos parte. A convivência social requer aprender a conversar para evitar conflitos entre semelhantes. Leia o texto a seguir. Ele apresenta, além de direitos, algumas regras para boa convivência. Então vamos ler algumas dicas para viver bem com os outros. Tenho o direito de expressar minhas opiniões e o dever de ouvir a opinião dos outros. Ou seja, se eu expresso, eu também tenho que ouvir. Tenho o direito de discordar de opiniões diferentes da minha e o dever de expressar isso de modo civilizado, educado, sem agredir. Tenho o direito de ficar sozinho ou junto com os meus colegas e o dever de ser solidário com quem quiser a minha companhia. Tá prestando atenção? Eu não tenho só direito, eu também tenho deveres. Tenho o direito de frequentar ambientes pacíficos e estimulantes e o dever de colaborar para que isso aconteça. Peraí, se é pacífico, o ambiente é pacífico, eu também tenho que colaborar para esse ambiente ser pacífico. Vocês estão entendendo? Tenho o direito a ter horas para brincar e o dever de me esforçar nos estudos. Eu tenho o direito de brincar? Tenho. Primeiro obrigação e depois a diversão. Então, você tem o direito de brincar, mas também você tem o direito de esforçar para estudar. Você também tem o dever de estudar. Você tem os dois. Vocês estão entendendo? Temos direitos e deveres.
Tenho o direito de ter adultos que se responsabilizam por mim e o dever de respeitá-los. Tenho o direito de ser como sou, desde que isso não interfira no bem-estar dos outros. Olha, eu posso ser quem eu queira, desde que eu não atrapalhe o outro, desde que isso não prejudique o outro. E o dever de respeitar as diferenças dos outros. Poxa vida, ninguém é igual a ninguém. Ninguém na personalidade é igual a ninguém. Graças a Deus, senão o mundo ia ser muito sem graça. Agora vamos pensar. Quem somos nós para ditar as regras de que tem que ser assim ou assado? Só eu tenho que achar que tem que ser do meu jeito. Não é assim, ok? Então, não, imagina se todo mundo ia virar briga. Então, assim, nós temos que respeitar o que o outro deseja para si mesmo, ok? Porque nós sabemos o que é melhor para a gente e nós temos que respeitar isso. Eu tenho que respeitar o que você quer para sua vida, porque só você sabe o que você passa, que passa na sua casa, o que é a realidade da sua casa. Por exemplo, lá na sua casa, você comprou uma calça simples. Aí eu vou virar e falar assim, ó, vou falar de questão financeira. Nossa, por que você não comprou uma calça melhor? Vem cá. Minha condição me permite ter essa calça agora. No dia que eu tiver uma condição melhor, eu compro outra calça. Mas eu não quero a outra calça melhor, eu gosto é dessa. Pode acontecer isso também. Entendeu? Olha, eu gosto disso, certo? Não, mas você tem que gostar de outra coisa. Mas espera aí, gosto não se discute. Deu para entender? Tem o direito de frequentar espaços públicos que permitam a entrada de crianças e o dever de respeitar as regras desses espaços. Então, aqui o texto veio falando de direitos e deveres, ok? Depois vocês vão realizar as atividades e vão aqui vai falar que é a Constituição. Lembra do que a tia Paty falou? De um livrinho que vem as regras do Brasil? O que é as regras do Brasil? Ou seja, para a gente ter uma melhor organização. Então, vem um livrinho chamado Constituição, tá bom? Vocês vão ler as atividades e vão realizar, da página 81. Depois vão ler as atividades e vão realizar as atividades da página 82. E aqui vão fazer uma comparação de regras de espaços diferentes, tá joia? Façam com muito carinho e depois nós conversaremos sobre. Beijo grande no coração. Capricho, sempre iniciar com letra maiúscula ao responder uma atividade.